Oi, gente, tudo bem? Quero trazer hoje uma palavra para você e perguntar: você está fazendo a obra do Senhor com alegria, sem olhar se a pessoa está te julgando, o que ela está pensando sobre você? Eu quero trazer um exemplo, um livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Davi, ele era rei e ele era humilde. Ele se alegrava com o Senhor. Ele não estava se importando com o que as pessoas estavam pensando a respeito dele ou com a sua reputação. Ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E ele se importava com o que o Senhor pensava sobre ele. E Deus o alegrava por causa disso. Ele se alegrava de Davi porque ele era autêntico, porque ele tinha coragem, ele colocava Deus em primeiro lugar. E quando nós somos assim, nós temos um brilho que incomoda certas pessoas. As pessoas, elas não conseguem olhar para você, elas não querem, elas não suportam olhar para você. Igual eu vou ler aqui no versículo 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Então a pessoa começa a desprezar no seu coração. Ela olha e já quer parar aquilo. Ela olha e já quer criticar, já quer falar mal. Às vezes a pessoa canta. Aí ela vai falar que aquela pessoa não canta bem, ela não tem unção. Às vezes ela prega, não tem unção, não sabe pregar. E ninguém começa por cima, a gente começa por baixo mesmo, aprendendo, porque é assim que Deus ele amadurece a gente para lidar com essas críticas. Então a gente não tem que querer dar ouvido a essas pessoas. A gente não tem que deixar com que essas pessoas parem o chamado do Senhor na nossa vida. Muitas das vezes tem pessoas que param porque ela escuta de alguém próximo, de alguém que ama muito, de alguém com importância. E aí ela para e acaba perdendo aquilo, a bênção do Senhor, aquilo que Deus quer dar. Mas a gente tem que ter sabedoria e discernimento, assim como Davi teve ao responder Mical. Continuando, ela fala assim, no versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Davi foi para abençoá-la, já foi lá, querendo brigar, recriminar ele. Davi foi e respondeu: Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então Davi falou: Já que você não me honra, as servas irão me honrar. Então ele colocou Deus em primeiro lugar, ele soube responder. Ele não aceitou que aquilo que Mical disse entrasse no seu coração. Muitas das vezes as pessoas elas aceitam e param, mas ninguém conhece o propósito de Deus com você. Só você e Deus que tem que saber. Confia no que Deus te falou, acredite. Logo após, no capítulo 7, fala que o Senhor fez uma aliança com Davi. Deus honrou, às vezes muitas pessoas perdem a bênção, perde o que Deus tem, porque ela quer escutar aquelas pessoas que muitas das vezes se dizem amigos, mas não são. Então, assim, seja autêntico, saiba ouvir a voz do Senhor e colocar Ele como prioridade. Davi, quando foi matar Golias, Saul queria que ele usasse a armadura. Deus já tinha preparado Davi, porque Davi ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele matou um urso, matou leão. Deus já tinha preparado ele para enfrentar gigante. Então ele confiou naquilo que Deus depositou nele. Então, se ele tivesse ouvido o que Saul queria que ele usasse a armadura, talvez ele não teria conseguido matar Golias.
Então temos que confiar nas ferramentas que Deus colocou em nós. Devemos confiar na promessa de Deus sobre a nossa vida. Temos que saber o que devemos deixar entrar no nosso ouvido. Peça para Deus discernimento, sabedoria. E seu brilho sim vai incomodar. Vão vir muitas críticas, vão vir gente querendo te derrubar. Mas só Deus sabe aquilo que Ele te falou. Às vezes, se você deixasse de fazer aquilo que Deus te falou, ninguém mais poderia fazer igual você. Então confie, acredite, tenha fé. E Deus vai abençoar. Eu acredito em você, tenho certeza que Deus acredita no seu propósito. Então, confie, persevere na palavra do Senhor. Creia, e o mais Ele fará.